Olá, amigos e amigas, boa tarde. Adolescente de 16 anos morre de overdose em festa rave em Vila Velha. A mãe da estudante conversou com o TN e afirma que foram encontradas várias drogas no corpo da filha, inclusive droga injetável. Médico ginecologista é acusado de estupro dentro de hospital em Vila Velha. O profissional foi levado para a delegacia. Pane elétrica provoca incêndio em ônibus do Transcol. Passageiros alertaram o motorista que parou o coletivo na BR-262 em Cariacica. E olha que absurdo, uma mulher foi mordida por criminosos em Jardim América, Cariacica. E a reta final para tirar o título de eleitor. A OAB faz ação para incentivar jovens a ter o documento. Fique com a gente. Meio-dia, 1 minuto, o TN1 abre falando da morte de uma adolescente vítima de overdose em uma festa rave. A repórter Vanessa Calmon conversou com a mãe da estudante agora há pouco e traz mais informações pra gente. Vanessa, mais uma morte dentro de uma rave. Você vai relembrar o caso de 2019, mas esse caso aconteceu nesse fim de semana. A mãe disse que várias drogas foram encontradas no corpo dessa jovem. Boa tarde para você. Exatamente, Jorge. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha. É claro, né, que um exame de fato cadavérico vai ser feito, mas a médica já conversou com a família e disse que de fato foram encontradas cerca de 4 drogas no corpo dessa adolescente, inclusive droga injetável. Essa adolescente tem 16 anos, o nome dela é Adriele Duarte. Ela teria ido para essa festa rave que aconteceu no fim de semana. O nome dessa festa é Equilibrium, aconteceu no Fazenda Camping e ela teria inclusive entrado nesse local com uma identidade falsa, tá? O velório da Adriele acontece desde ontem em uma igreja em Mucuri, onde moram as irmãs dela, e lá nós conseguimos conversar com a mãe. O que acontece, Jorge? Só para você entender, para o pessoal de casa também. A Adriele mora com a mãe em Minas Gerais. Ela teria saído de casa no início do feriado para passar o feriado na casa das irmãs que moram em Cariacica. E aí, no sábado, ela teria resolvido ir para essa festa. De acordo com a mãe, a Adriele teria saído, inclusive, de casa, de Governador Valadares, em Minas Gerais, sem que ela soubesse. Ela estava dormindo, foi durante a noite. Ela veio aqui para o estado, foi para a casa das irmãs. No outro dia, ligou dizendo para a mãe que estava aqui. A mãe já estava desesperada com essa situação, mas a menina disse que nunca mais faria isso, que inclusive já tinha comprado a passagem de volta para retornar para o estado, né, no domingo. Só que no sábado acabou acontecendo isso tudo. A mãe de Adriele falou sobre a ligação, o último contato que ela teve com a filha. Vamos ouvir o que ela disse. Sábado eu liguei para ela, eu estava mexendo na janta, era uma base de umas 7h30. Aí eu falei: Adriele, onde você tá? Mãe, eu vou numa festa. Falei: você tá de brincadeira, você não pode perder a passagem amanhã. Não, mãe, eu não vou perder a passagem. Eu vou viajar, mãe. Já falei com você que eu vou estudar direitinho, eu vou fazer tudo direitinho. Falei: Adriele, juízo, você sabe que eu não gosto desses tipos de coisa, você sai daí o mais rápido que você puder, arruma suas coisas. Ainda falei bem assim: bota a forma de pudim do meu pai dentro da bolsa, que papai tá brabo comigo. No domingo eu mandei mensagem para ela: Adriele, e antes de você viajar, me liga. Não respondeu. Adriele, e antes de você viajar, mais tarde, me liga. Não respondeu. Eu fiquei quieta, falei: vou esperar ela entrar online. Aí quando chegou de tarde, a minha outra menina ligou, falou assim: mãe, você sabe a notícia da Adriele? Falei: não, eu tô preocupada, porque até agora eu não sei de nada. Aí ela: mãe, ligaram pra cá, falaram que a Adriele tava dando overdose, tava assim, 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 assim. Pois é, gente, quem ligou para a mãe avisando foi uma irmã, e essa irmã foi avisada por um colega que estaria nesse local com a Adriele, que ficou sabendo do que tinha acontecido, porque de acordo com informações, no momento de fato em que ela passou mal, não tinha nenhum amigo dos que ela tinha ido, né, para essa festa perto dela. Inclusive ela foi socorrida por outras pessoas. Mas aí foi esse rapaz que teria ligado e avisado uma irmã, que aí ligou para a mãe, mas aí já não dava tempo. Eles foram até o Hospital Antônio Bezerra de Faria, onde ela estava internada, e quando eles chegaram lá, eles já ficaram sabendo que a Adriele já tinha vindo a óbito. Bom, como eu disse, a médica conversou com a família, falou sobre a questão
das drogas que foram encontradas no corpo da menina, e a mãe, inclusive, falou pra gente sobre a identidade falsa, porque a Adriele tem 16 anos, esse evento é a partir de 18. Ela teria conseguido entrar no local com uma identidade falsa. Vamos ouvir o que a mãe disse. Uma menina de 16 anos, como é o nome do lugar, entra dentro de uma rave, entendeu? Com a identidade falsa que deve ter feito por lá mesmo. Quem levou ela na van fez isso para ela entrar. Usaram ela, mataram a minha filha e ficou por isso. Todo mundo correu e deixou minha filha sozinha. O que você ficou sabendo no atendimento no hospital? O que eles encontraram no corpo da sua filha? Eles encontraram éster, balinha, que eu não conheço droga, então parece que eu tô quadrado, vários tipos, e ainda enfiaram alguma coisa nela no braço. Injetaram alguma coisa no braço dela. Pois é, para a família isso foi uma grande surpresa, né? Inclusive os familiares e amigos disseram que eles acreditam que num primeiro momento tenham colocado inclusive uma droga na bebida ali da Adriele, em alguma coisa que ela estava bebendo, para que esse processo todo tenha começado, né? Até chegar a esse ponto que ela começou com a crise de overdose. Eles contaram que ela estaria dançando na festa, mas ela já estava sozinha, não estava mais na companhia de amigos, né, naquele momento, e foi no momento então que ela passou mal. A família está estarrecida com isso, a mãe inclusive disse que a menina nem bebe, que ela nunca teve conhecimento nem de que a filha já teria ido numa dessas festas raves. As irmãs falaram que ela já tinha ido apenas uma vez, mas que não tinha acontecido nada, e agora inclusive ela teria dito às irmãs que seria a última vez que ela iria numa festa como essa. Agora, de fato, a gente viu aí o questionamento da mãe, né? Como que uma menina de 16 anos consegue entrar num local como esse, numa festa que é para maior de 18, com uma identidade falsa, como que eles deixam, né, essa menina passar e como que lá dentro acontece uma coisa como essa, tem tanta droga, né, dentro desse evento. Bom, o velório, né, acontece desde ontem, como eu falei. Muitos amigos, muitos familiares estão nesse momento, inclusive lá na igreja, dando o seu último adeus, fazendo a despedida a Adriele, e a mãe, de fato, está sem condições, assim, está estarrecida com tudo que aconteceu. Ela disse que passou a noite inteira no caixão da filha. Vamos ouvir o que a mãe disse. Dormi em cima do corpo da minha filha a noite inteira. A noite inteira. Eu fui embora agora tomar um banho na casa da minha filha. A noite inteira em cima do caixão da minha filha, pedindo a Deus que isso não seja verdade, porque eu só tenho ela comigo. Agora eu estou sozinha. Agora vai precisar de quantas mortes, como é o nome desse lugar? Na Fazenda Camp, que eles estão escondendo tudo, entendeu? Bota lá um papelão lá de festão, que as meninas se iludem, entendeu? Quantas mortes nós vamos precisar ter? Quantas mães chorando como eu, que vim de Valadares até aqui, paguei R$1.000 para chegar aqui, dona, de manhã, para me ver minha filha lá dentro do ferro, toda rasgada. Fala pra mim, quantas mães vai precisar passar? Por isso que eu tô passando aqui, para poder ver que isso aqui não é normal, o que eu tô sentindo não é normal, entendeu? Quantas pessoas? Pois é, tá aí a dor dessa mãe que acabou de perder uma filha de 16 anos, gente. E a indignação da família também por conta da questão dessa festa, da organização. Ninguém entrou em contato com eles para dizer o que tinha acontecido, eles ficaram sabendo por terceiros e, na realidade, a história só veio à tona porque em uma publicação em uma rede social dessa festa, né, uma rede social dessa festa, eles fizeram uma publicação dizendo que a festa tinha sido um sucesso, agradecendo pela presença de todo mundo, e aí uma das irmãs de Adriele foi quem comentou nessa publicação, e aí começou a chover comentário de muita gente dizendo que tinha visto o que tinha acontecido, só não sabiam que a menina de fato tinha vindo a óbito. Inclusive em uma rede social, olha só, uma pessoa comentou assim: a menina que faleceu após a rave teve todo o atendimento médico correto. Assim que ela convulsionou, a ambulância já chegou e transferiu ela para o hospital, teve uma parada cardíaca dentro da ambulância e faleceu já em ambiente hospitalar, muito provavelmente por overdose. Outra pessoa disse que estava lá quando tudo aconteceu, tá? Falou assim: eu estava lá do lado quando tudo aconteceu, eu e alguns amigos, ela estava curtindo na poça d'água do caminhão-pipa
com um cavalinho lá, até que teve uma hora que ela caiu do nada e começou a convulsionar. O procedimento foi correto, infelizmente, pelo que parece, ela não resistiu. De fato, é uma indignação muito grande que a família está passando nesse momento, além da dor da perda, de saber que ninguém procurou a família para dizer nada, que talvez se a irmã não tivesse comentado na publicação, talvez ninguém nem estaria sabendo, né, George? Vanessa, nós estamos em contato, né, falando nesse momento com o responsável pela festa, com a Prefeitura de Vila Velha, para saber se isso tinha autorização. Nós estamos buscando essas respostas. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o amigo do TN, mas você está falando aí que as pessoas tentaram ajudar. A gente tem um outro print que a gente buscou na rede social de um casal que estava também no local e ajudou essa menina. Tentou ajudar, né? Vamos colocar o print aí na tela, por favor, do casal que tentou ajudar essa menina. Aí, ó. Eu e a minha namorada nem conhecemos ela, nós passamos dançando e vimos ela toda se torcendo. Pegamos ela, levamos para o posto médico, era surreal o estado que ela estava. Fico triste porque o pessoal que estava com ela nem sequer foi lá no posto médico. Eu e a minha namorada ficamos com ela o tempo inteiro. Então, quer dizer, esse post aí que você está vendo, gente, foi das pessoas que estavam tentando ajudar. Então, olha só, até um momento em que a médica do Corpo de Bombeiros pediu para a gente se retirar, caso não fosse parente dela ou amigo. Hoje, recebo essa notícia triste. Esse foi o post aí do casal que tentou ajudar a jovem, né, a Adriele, e tem também um outro nas redes sociais de um rapaz que estava comentando como que é essa questão aí, da rave, né? O que entra, como que a droga entra ou não na rave. Vamos colocar o outro post aí, ó. Entrar com droga em qualquer evento é mais fácil do que parece. Isso um frequentador, tá, gente? E dizem isso ainda, ó. Quando eu me jogava na lama, eu tinha total noção do que eu estava fazendo. Não prejudicava ninguém, apenas ficava lá curtindo a minha onda. Hoje em dia não faço mais isso porque é muito trabalho, mas meus amigos sempre tinham noção do que estava acontecendo. A gente entende que minha onda aí, é claro, é porque usou droga e está dando a onda. Essa é a gíria que as pessoas utilizam. Vanessa, esses posts que estão aparecendo, né, agora nas redes sociais, depois da morte dessa jovem, são aterrorizadores, né? Exatamente, Jorge, é porque é aí que a gente percebe de fato que está tudo errado, né? Que resumindo está tudo errado. Primeiro que adolescentes estão indo para essas festas, talvez a Adriele não tenha sido a única adolescente que conseguiu entrar com uma identidade falsa, né? Numa festa como essa. Depois, a quantidade de comercialização de droga dentro desses locais, a quantidade de pessoas, a gente já ouviu dizer várias vezes, já trouxemos aqui no TN também, falando sobre isso, levantando esse assunto de pessoas que passam mal em raves com drogas que muitas vezes nem são as drogas mais comuns, né, que a gente está acostumado a ver por aí, que às vezes são até outras drogas mais fortes, pessoas também que são drogadas dentro dessas festas, né, que estão ali com um copo de bebida e de repente esse copo é batizado, né, como eles mesmos chamam. Então, assim, a gente de fato tem que chamar a atenção das autoridades para esse tipo de festa, para saber como que eles conseguem, como que eles podem evitar que esse tipo de coisa aconteça. O que não dá é ouvir de uma mãe que acabou de perder uma filha de 16 anos o que ela acabou de falar com a gente, né? Quantas mortes mais precisarão acontecer para que os olhos sejam voltados para esse tipo de evento, para que alguma coisa seja feita, para que tenha algum tipo de fiscalização, para que tenha ali na entrada alguém de fato olhando, conferindo a documentação dessa garotada. Então, de fato, é muito preocupante uma situação como essa, é muito triste, era só uma menina de 16 anos, a família diz que a Adriele chegava a ser inocente em relação a essa questão das amizades. A mãe conversou muito comigo sobre isso, disse que tem plena certeza de que a menina foi influenciada também por essas amizades, tanto que, quando ela passou mal, não tinha nenhum desses amigos que a levaram para a festa perto dela. Ela estava sozinha e ela foi socorrida somente por um casal que nem conhecia ela e estava passando ali pelo local, né, George? Com certeza, Vanessa. Daqui a pouquinho você vai voltar falando de mais uma morte que aconteceu em 2019 numa festa rave em Guarapari, e a mãe do jovem Felipe relata a mesma situação que essa mãe está relatando agora. Quer dizer, nada está sendo feito para resolver esse problema. Jovens entrando, menores de idade, entrando em festas e causando isso que está acontecendo, mortes. Vanessa, obrigado. Daqui a pouquinho você volta com novas informações.
Olha, porque agora a gente vai falar de um susto em Cariacica. Um ônibus pegou fogo e os passageiros tiveram que sair às pressas do coletivo. O incêndio teria começado após uma pane no motor. Ainda estava escuro quando o fogo começou na parte traseira do ônibus, que faz a linha 591, terminal Campo Grande à Serra. Em poucos minutos, as chamas se espalharam por todo o coletivo. O incêndio aconteceu no momento que o motorista parou nesse ponto de ônibus, que fica na BR-262, em Campo Grande, Cariacica. A doméstica Neide acordou assustada. Só vi mesmo o impacto do ônibus pegando fogo na hora que a gente desceu. Meu apartamento assim muito inalado de fumaça, né? Aí eu comecei a me sentir mal e meu marido, meu filho, nós fomos descendo logo, todo mundo descendo, porque a gente ficou numa situação difícil. A gente começou a se sentir mal por causa da fumaça, Chegou né? a tremer o apartamento? Tremeu. Eu moro no 3º andar. Deu um impacto muito forte. E eu só pensei em sair porque a minha cozinha, onde entrou a fumaça, é a minha cozinha e o meu bujão de gás fica bem próximo. O motorista contou que saiu do terminal de Campo Grande por volta de 5h40 com cerca de 30 passageiros. Logo em seguida, ele parou aqui nesse ponto. Percebeu que o carro morreu, desligou e não ligou mais. Vendo que o veículo estava em pane, ele orientou que todos os passageiros descessem. Foi nesse momento que alguém que passava aqui mesmo pela rua percebeu que saía fogo de dentro do motor do carro. 2 carros do Corpo de Bombeiros foram usados no combate às chamas. Ele já desceu do ônibus, os passageiros desceram também, ele utilizou um extintor, mas não conseguiu apagar e acionou o Corpo de Bombeiros. O combate foi fácil? Como é que foi? Foram utilizadas 2 viaturas, veio a primeira viatura de Cariacica, que é bem próximo aqui, então chegou bem rápido após o acionamento e também já acionou como apoio Vila Velha para ter uma quantidade de água maior. Para apagar o incêndio de forma mais rápida foi utilizado espuma, então a gente utilizou técnica de combate com espuma também. Após o combate à destruição, o fogo consumiu por completo o coletivo. As chamas atingiram a fiação dos postes, fios de internet foram queimados. Empresas e casas da região ficaram sem rede. Por causa do incêndio, o acesso de carros nesse trecho da BR-262 teve que ser interrompido. O trânsito ficou bastante engarrafado. Olha, a Ceturb informou que o coletivo foi rebocado para a garagem para que seja feita a análise dos motivos da combustão. A última vistoria feita no veículo ocorreu em fevereiro último e nenhum problema foi constatado na época. Olha, gente, a polícia está investigando a denúncia de uma paciente que acusa um médico de abuso sexual em Vila Velha. O abuso teria acontecido neste hospital em Cobilândia, Vila Velha. Uma mulher de 22 anos procurou a delegacia regional para denunciar um médico de 67 anos, que trabalha na unidade como ginecologista. Para a polícia, ela disse que durante uma consulta no hospital foi obrigada pelo médico a praticar sexo oral. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que enquanto o médico a examinava, ele começou a fazer perguntas de cunho sexual. Ela disse que estava sozinha com ele no consultório. Em seguida, ela teria ido até o banheiro para se vestir. E nesse momento, o médico teria ido atrás dela e se trancado com a mulher dentro da sala. Ali teria acontecido o estupro. Depois que a mulher procurou a delegacia, policiais estiveram aqui no hospital e o médico foi conduzido ao DPJ. Ele teria dito aos policiais que a mulher, de fato, foi atendida por ele no consultório, que ele a examinou, passou uma medicação e que em seguida ela foi liberada. Teria apenas entrado no banheiro, se vestido e foi embora. Depois de ser ouvido na delegacia, o médico foi liberado. Já a mulher foi encaminhada para exames. Olha, após colher depoimentos da vítima e do médico, o delegado de plantão entendeu que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante. O caso segue sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher, que aguarda os resultados dos exames solicitados à vítima. A Prefeitura de Vila Velha informou que a paciente não registrou nenhuma reclamação formal no hospital ou na Secretaria de Saúde. Mesmo assim, o município apura o caso para tomar as medidas necessárias caso a denúncia seja comprovada pela polícia. Olha, e nós vamos para Vila Velha, onde o repórter Matheus Andreata acompanha uma tentativa de assassinato sofrida por 2 empresários. Eles chegavam para trabalhar quando foram abordados. Matheus, isso aconteceu agora há pouco. Boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde para o pessoal de casa também.
Pois é, George, essa história assustou aí esses empresários e me surpreendeu também apurando aqui no DPJ de Vila Velha sobre toda essa situação. Aconteceu hoje bem cedo, esses dois empresários estavam chegando para o horário de trabalho como eles fazem todos os dias. E na hora que eles chegaram na porta lá da empresa, que fica ali na Avenida Lindenberg, na altura do bairro Aribiri, eles foram surpreendidos por esses dois criminosos que já estavam ali esperando a vítima chegar, né? Não necessariamente eles eram os alvos desses criminosos, mas como eles foram os primeiros a chegar ali naquela rua, num beco que fica ali perto dos comércios, eles foram o alvo desses criminosos. Eles anunciaram assalto, mostraram armas, os dois estavam armados. E como os empresários não quiseram entregar, fizeram resistência a esses criminosos, eles começaram a atirar contra esses dois empresários, essas duas vítimas, né? Para se defender dos tiros, eles tiveram que se abaixar entre os carros que estavam estacionados ali pela rua. E os criminosos não pararam de disparar, viu? E logo depois eles tentaram fugir ali de toda aquela situação. Um deles conseguiu fugir e outro foi pego em flagrante, foi detido em flagrante pela Guarda Municipal de Vila Velha. E sabe o que é mais triste, George? Que essa situação não é a primeira vez que esses empresários passam. Eles passaram por essa mesma situação, da mesma forma de agir desses criminosos pelos mesmos criminosos há menos de um mês na mesma localidade. Vocês vão assistir agora, a gente conversou com esses dois empresários, vocês vão assistir agora a entrevista de um deles contando um pouco de como é que foi esse episódio aí tão assustador. Tava chegando para trabalhar, entendeu? Quando fomos abordados, entendeu? Por dois indivíduos, entendeu, né? Que estavam fortemente, estavam armados. E começaram a gritar, perdeu, 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 perdeu. Eu estava com a moto, eu saí correndo com a moto, fiquei na frente. O meu amigo, entendeu, que é empresário também, ficou para trás, entendeu? Que ele estava de carro e eu com a moto. E eu fui mais à frente com a moto. E parei a moto mais na frente, certo? E eles, entendeu, quando fala perdeu, perdeu, ninguém parou, eles começaram a atirar. Eu estou em estado de choque, eu estou tremendo. Pois é, vocês viram aí que a situação desse empresário é bem complicada. Eu conversei com os dois aqui no DPJ de Vila Velha. É claro, eles estão bem assustados com essa situação, porque imagina só, chegar para trabalhar na tranquilidade do dia a dia, naquela rotina que você sempre está acostumado e ser surpreendido por esses criminosos. Agora veja só, esses tiroteios que aconteceram nessa rua não foram só esses dois empresários que sofreram com isso não, viu? Porque eles se defenderam, né? Tentaram se esconder ali perto dos carros, mas alguns moradores, algumas casas ali em volta também foram atingidas por esses disparos. A gente conversou com uma vizinha que teve a casa baleada, acertada por um desses tiros. Vocês vão ouvir agora também a entrevista que a gente fez com ela. Cheguei perto da maçaneta da porta, eu ouvi o tiro na porta, porque os tiros já estavam correndo lá embaixo, ou seja, aí eu deitei no chão, porque a princípio eu achei que alguém armado estivesse subindo no prédio. De fato, acertou a minha porta, os destroços da porta, alguns destroços foram parar na cozinha e fez um rombo muito grande. A bala pro lado de fora foi só a marca da bala e atrás da porta estourou a grande parte da porta, meio que assustador, porque se eu chego um pouco mais perto, em cima da hora que a bala tirou, certamente teria pegado em mim, ou até no meu filho. Mas na rua tem muitos. Inclusive assaltos com bastante frequência, assalto de celulares. Na minha portaria já foram roubadas mais de 3 bicicletas trancadas em cadeados grandes, ou seja, então está muito perigoso. Pois é, gente, vocês viram aí que é assustador, né, essa situação, tanto para esses dois empresários, quanto para essa moradora aí que teve a casa atingida, por pouco também não foi baleada. Uma outra situação que aconteceu de uma outra casa que também foi atingida por esses disparos dos criminosos, dessas duas armas que eles estavam segurando na hora dessa ação criminosa, também ela estava estendendo roupa e por pouco ela não foi atingida por um desses disparos na perna. A casa, o portão da casa dela está todo baleado, todo marcado pelos disparos efetuados por esses dois criminosos. E olha só, a prisão de um deles, né? Um deles fugiu, conseguiu fugir ali da localidade e o outro foi preso em flagrante
pela Guarda Municipal de Vila Velha numa ciclovia ali da Avenida Carlos Lindenberg. E no momento da abordagem, a Guarda Municipal conseguiu pegar as duas armas, porque o comparsa fugiu, mas deixou a arma com esse outro, então ele acabou sendo preso com essas duas armas. Está aqui agora as vítimas e também o suspeito no DPJ de Vila Velha para poder prestar esses esclarecimentos. George, volto com você aí no estúdio. Ô, Matheus, enquanto essa situação desenrola aí, você também tem informação de que uma mulher foi vítima de um assalto e acabou mordida pelos bandidos. Ela era uma pedagoga. O que aconteceu nesse caso? Exatamente, George, uma situação muito triste. Eu estava aqui apurando todas essas informações e vi essa moça chegando muito abalada e com uma ferida na mão, e fui perguntar para ela o que tinha acontecido, né, para ela me contar se ela tivesse se sentindo à vontade para isso, e ela estava muito nervosa. Relatou que estava em dezembro do ano passado, ela perdeu o pai dela. E agora ela estava passeando pela rua onde o pai dela morava para poder matar a saudade. Isso foi na sexta-feira passada, logo de manhã. Ela resolveu passar ali pela rua para poder matar aquela saudade do pai dela, e quando foi surpreendida por esses dois criminosos que estavam de bicicleta. Um deles abriu a porta do carro, puxou e abriu. Ela tentou puxar de volta para fechar a porta do carro, mas ela não conseguiu por conta da força que ele estava fazendo, e um deles pegou e puxou ela para fora do carro. E nesse momento ela começou a ser muito agredida. Levou socos nas costas, no rosto. Ela está bem ferida, assim, bem machucada, tanto fisicamente quanto psicologicamente, principalmente. E depois ela, por conta do seguro do carro dela que estava já vencido, ela não queria entregar o carro por conta do prejuízo que ela teria que arcar sem condições de comprar um outro carro. Então ela segurou a chave do carro com muita força, e foi nesse momento que o criminoso deu uma mordida na mão dela para tentar arrancar o carro. Eles conseguiram, infelizmente, levar o carro. Foi lá em Jardim América, em Cariacica, mas o carro, no mesmo dia, na parte da noite, ele foi encontrado pela polícia, e aí agora ela está aqui no DPJ por conta do feriado. Ela não conseguiu buscar esse carro antes, está aqui no DPJ para tentar correr atrás desse veículo e tirar o quanto antes. Eu entrevistei ela e vocês vão assistir agora também todos esses esclarecimentos. Não queria entregar a chave para eles, aí eles foram me morder, me bateram muito. Onde que eles te bateram? Nas costas. Assim, e depois, como eu segurei forte, que até o chaveiro quebrou, pocou na minha mão, aí ele me mordeu, porque ele viu que eu não ia largar, não tem? Eu não sei. Os dois foram em cima de você? Sim. Assim, o jeito que ele fez assim com a mão, dava a entender que ele estava armado. Eu pensei em arrancar e eu pensei assim, ele vai atirar. E nisso que ele me puxou, foi tudo muito rápido. Nisso que ele me puxou e eu caí no chão e eles me batendo, porque eu segurei a chave. Eu só lembrava disso, meu seguro venceu, como é que eu vou conseguir comprar outro carro? Não tem? Pois é, gente, vocês viram aí que ela estava bem emocionada, né, relatando toda essa situação. Foi até difícil dela dar entrevista pra gente, porque ela falou, eu não sei o que eu vou falar, eu vou ficar muito nervosa. Ela estava realmente muito trêmula, muito abalada com toda essa situação. Inclusive, para vir retirar o carro não está aqui no DPJ de Vila Velha, está em outra localidade, mas ela vai precisar tirar um documento aqui. Para vir tirar o carro, ela precisou trazer outros 2 colegas, porque ela disse que está sem condições de dirigir. E ela nem sabe mesmo se ela vai conseguir voltar a dirigir tranquilamente, porque ela sempre volta com a cena na cabeça, e ela fica muito aflita também por conta das agressões que acabou sofrendo aí por esses 2 criminosos que atacaram ela. E olha só, sabe o que é pior de tudo isso? Em fevereiro desse ano, ela sofreu uma outra tentativa de assalto, e dessa outra vez ela teve uma ferida também na testa. Tem até 2 cicatrizes bem aqui na região da testa. Ela precisou ser encaminhada para o atendimento do SAMU, levou pontos na testa, também em uma tentativa de assalto. Dessa vez eles não levaram o carro, né, mas levaram o celular dela, e é claro que fica aqueles vestígios de violência, né, física, mas também principalmente
a psicológica, que é o que afeta a pessoa e impede até mesmo ela de pegar o carro novamente, que já estava acostumada ali a dirigir, a ter essa direção tranquila no volante, e agora, infelizmente, ela sofre essa questão aí, essa pressão psicológica de sempre estar retornando com essas imagens. Uma tristeza, né, George, ter que conviver com esse tipo de situação. E olha só, o carro dela, eles roubaram os três pneus do carro, os 2 da parte traseira e também o step. Então ela teve mais esse prejuízo com o veículo. Mas pelo menos, como eu disse para ela, graças a Deus, ela está com vida e também o veículo foi encontrado logo no mesmo dia, né? Pelo menos a gente tem alguma coisa aí para tentar dar uma tranquilizada em toda essa história. Mas olha, essa mordida é de se assustar, né, George? Olha, pela segunda vez, né, capaz dela pegar uma infecção com essa mordida. Tem que tomar cuidado, além de tudo, com o prejuízo, tem que ter um cuidado agora com a saúde também. Matheus, obrigado aí pelas suas informações. Olha, gente, um motorista que estaria em alta velocidade atingiu 3 motos e invadiu uma lanchonete. Luciano Rosetti está ao vivo e traz as informações para a gente. Luciano, onde isso aconteceu, hein? Boa tarde. Boa tarde, George. Boa tarde, amigo e amiga do TN que nos assistem. Isso aconteceu em Colatina, na rodovia ES 080. Isso foi ontem à noite, né? E o motorista estava embriagado, né? Essa embriaguez foi comprovada pelo teste do bafômetro, que deu exatamente 0,44 miligramas por litro de álcool no sangue, que é um valor bastante elevado, né? Como é que aconteceu esse acidente? Esse motorista de 45 anos estava trafegando, dirigindo em alta velocidade pela ES 080 em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. Ele passou por uma passagem de elevação, sabe aquela faixa de pedestres mais elevadinha? Ele em alta velocidade passou por essa faixa, o carro decolou, ele perdeu o controle, invadiu a contramão e causou o maior estrago do mundo. Ele bateu em 3 motos e também invadiu uma lanchonete. Quebrou porta da lanchonete, quebrou mesa, quebrou cadeira, inclusive o padrão de luz, o padrão de energia, causando um baita prejuízo para o dono do estabelecimento, né? Esse motorista de 45 anos, ele disse para a polícia que havia ingerido bebida alcoólica no carro dele. Foram encontradas 2 latas de cerveja, algumas latas de cerveja e também 2 pedras de crack. Ele comprovou que bebeu para a polícia, mas não comprovou a ingestão de drogas, né? Ele foi autuado por embriaguez ao volante e por posse de entorpecentes. Foi encaminhado também para o presídio de Viana, porque o delegado, ele deu arbitrou uma fiança para ele pagar, mas ele acabou não pagando. Correção, Viana não. Presídio de Colatina. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Colatina. Poderia ter machucado, ferido ou até matado alguém, né, Jorge? Certeza, né? Como aconteceu aqui em Camburi. Então é preciso realmente que a polícia haja de forma bem enérgica. Luciano Rosetti, obrigado pelas suas informações. Olha, um homem foi encontrado morto dentro de uma kitnet onde morava em Vila Velha. A dona do imóvel foi ao local cobrar o aluguel e, ao quebrar o cadeado, viu o homem caído na cozinha. No corpo, sinais de que a vítima havia sido esfaqueada. Mário Lúcio Lemos tinha 33 anos. Ele foi encontrado morto nesta segunda-feira dentro de uma kitnet no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Ele foi assassinado a facadas. No corpo dele foram encontrados sinais de espancamento. O imóvel havia sido alugado para um casal há cerca de 3 meses. Só que a dona do imóvel disse que eles começaram a atrasar. Ela pediu a casa de volta. Como ela não teve resposta, nessa segunda-feira resolveu subir as escadas e vir até aqui. Foi aí que ela tomou o maior susto. Quando chegou aqui, nessa cozinha, ela acabou se deparando com um homem caído, todo ensanguentado, havia sido esfaqueado. Quebrei o cadeado ali e abri para ver. Então eu já queria tirar as coisas já, entendeu? E aí, quando a senhora entrou lá, o que a senhora viu? Tava o corpo lá. Tava cheio de sangue, né? Uma coxa lá, jogada lá. No chão? No chão mesmo. De acordo com a dona do imóvel, o casal que alugava a casa desapareceu. O homem assassinado não morava no local e nem era conhecido. Segundo a polícia, tanto o casal que morava na casa quanto a vítima eram usuários de droga. Mário Lúcio, ainda de acordo com os policiais, já teria tido várias passagens pela polícia. Olha, a polícia investiga o caso e o suspeito de cometer o crime ainda não foi identificado.
Olha, vamos voltar a falar sobre a morte da jovem Adriele Duarte, de 16 anos, em uma rave em Vila Velha. Foi nesse fim de semana. A Vanessa Calmon está aqui, acompanhou esse caso, conversou com a mãe da jovem. Mas antes de falar com a Vanessa, a gente vai ver o laudo que o evento mandou para a gente. Eu vou ler o laudo para vocês. Dá para colocar o laudo aqui, por favor? Esse laudo, gente, é o laudo que a organização do evento mandou para a gente. Olha só, o relatório técnico do festival Equilibrium 10 anos, equipe de saúde pré-hospitalar do local que fez esse laudo. Então diz o seguinte: conta nos dados que por volta de 1h55 da manhã do dia 24 de abril, deu entrada no posto de atendimento a paciente não identificada com sinais de sudorese, apresentava fadiga respiratória, dessaturação de 92%, Glasgow de 11, paciente acordada, apresentada quadro responsivo, respondia à situação, com abertura ocular espontânea com baixa de inconsciência, ou seja, ela não estava consciente. Ao meio-dia, a paciente foi removida com oferta de oxigênio, liberado o serviço de remoção para a unidade de saúde mais próxima, a UPA Zilda Arnes, em Riviera da Barra. Ao meio-dia e 10, a paciente já estava no ambiente hospitalar, recebendo atendimento. A empresa diz que se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à ocorrência. Lembrando, então, gente, que esse relatório aqui é o atendimento hospitalar que ela recebeu lá na rave, logo após dar entrada nesse atendimento hospitalar. Vamos chamar a Vanessa Calmon, que está também acompanhando esse caso. Vanessa, a organização do evento mandou uma resposta, a prefeitura também mandou uma resposta. Você tem isso para a gente, né? Exatamente, Jorge, como você leu aí o relatório, eu já fui pegando aqui também esses posicionamentos. É o seguinte, a direção do evento disse que uma equipe faz a fiscalização para impedir a entrada de drogas nas festas e que já está apurando o ocorrido. No dia em que esse caso aconteceu, a organização diz que prestou todo o auxílio à vítima. Bom, nós procuramos a Polícia Civil também. A Polícia Civil disse que o serviço de transporte de cadáver foi acionado pelo hospital Antônio Bezerra de Faria na noite do domingo, né, onde ela passou aí cerca de 12 horas internada. O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória para ser identificado, até então ainda não tinha sido identificado, né, o corpo da Adriele, e para ser feito o exame, então, que vai identificar a causa da morte. O procedimento foi encaminhado à Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher, que agora aguarda, então, o resultado dos exames. Nós procuramos também a Prefeitura, né, de Vila Velha para saber sobre a liberação desse evento. A Prefeitura disse que o evento teve autorização para realização por parte da Comissão Municipal de Eventos, por atender às normas de segurança contra incêndio e pânico das pessoas e seu patrimônio da saúde pública, vigilância sanitária, meio ambiente, enfim. De acordo com a Prefeitura, estava tudo de acordo com as solicitações que a Prefeitura geralmente faz, né? A Comune é responsável por deferir ou indeferir qualquer evento protocolado na Prefeitura de Vila Velha, como estabelecer as condicionantes para a realização desse evento. E a comissão avalia as solicitações de forma integrada com várias secretarias da administração municipal. Bom, a Prefeitura de Vila Velha então quis dizer o seguinte, que estava tudo certo e que inclusive tinha relatório também do Corpo de Bombeiros para a realização desse evento. Nós então fomos procurar o Corpo de Bombeiros, que disse o seguinte, que o Corpo de Bombeiros informa que com relação às medidas de prevenção contra incêndio e pânico, o estabelecimento estava de acordo com as normas estabelecidas na legislação. Ou seja, esse evento tinha de fato toda a autorização para acontecer. Agora o que tem que ser apurado, que a organização do evento disse também, é em relação à entrada de drogas dentro desse evento e por que uma menina de 16 anos conseguiu apresentar uma identidade falsa para entrar nesse local. Bom, eu disse, né, na minha primeira entrada ao vivo que o velório de Adriele, inclusive, agora meio-dia 38 ainda acontece, o enterro vai ser 1h da tarde, acontece em uma igreja no bairro Mucuri, em Cariacica, próximo aqui da onde eu estou. Lá a gente conversou com vários familiares, os familiares estão de fato assim, sem chão com tudo que aconteceu. A mãe, principalmente de Adriele, que mora com a menina em Minas Gerais e veio de Minas para cá assim que soube de tudo que aconteceu. Durante a nossa conversa, a mãe, ela deixou um alerta para os pais, principalmente para os pais de adolescentes. Vamos ouvir o que ela disse. Eu sou mãe. Eu não tive a capacidade de ver isso, como muitas mães também não têm. Porque a gente não sabe tudo que acontece. Não tem. Mas as que puder ter, as que puder correr atrás e não fazer igual eu que estou me sentindo uma inútil, uma filha da boa mãe,
que estou com minha filha morta, me sentindo culpada, correr atrás o máximo que pode possível de não deixar isso acontecer, porque, gente, não tem dor pior no mundo que você enterrar um filho. Eu enterrei a minha mãe há 8 meses, agora eu estou enterrando a minha filha de 16 anos. Pois é, muito triste, chocante esse relato dessa mãe, esse alerta, né, que ela está deixando para outros pais que têm filhos adolescentes, para que acompanhem, né, os filhos, para que tentem saber aí com quem que eles estão convivendo, essas amizades, né, George? Com certeza. Você disse aí, né, que eles vão apurar a entrada de droga em festa rave. A gente sabe que como isso entra é a maneira mais fácil, né? Porque é comum dizer que em festa rave você tem droga. E o próprio mensagem que a gente mostrou no início do jornal, de um relato de pessoas que frequentam ali a festa rave, está claro que está sendo usado. A gente não pode generalizar que é todo mundo, mas que existe, existe. Agora a pergunta que fica e que se a organização respondeu ou não, ou a prefeitura respondeu, é como uma menor conseguiu entrar nessa festa. Exatamente, George, foi o que eu disse, ficam aí 2 questionamentos. Um deles, apesar da gente saber, infelizmente, né, as pessoas mesmo relatam, né, quem vai nesses eventos, que é fácil entrar com droga nesses eventos, mas a gente também tem que saber como que essa menor, como que essa menina de 16 anos entra em um evento usando uma identidade falsa. A mãe diz que não tinha, inclusive, conhecimento disso. A mãe acredita que isso tudo tenha sido feito nesse período, né, que ela permaneceu aqui na Grande Vitória, e que ela chega a dizer, né, que uma van buscou a menina estava num ponto de ônibus em Cariacica, lá em Mucuri, e uma van apareceu para buscar essa menina com várias outras pessoas dentro dessa van, e eles já foram todos em direção a esse evento. Então são muitas perguntas, muitos questionamentos que precisam ser respondidos. Alguma coisa precisa ser feito, não pode ficar desse jeito, né, George? Até porque não é o primeiro caso. A gente já mostrou no TN outros casos de jovens que acabaram passando mal, às vezes até de fato tendo uma overdose nesse tipo de evento. A gente tem inclusive o caso do Felipe, né? O Felipe Siqueira Crolin, de 24 anos. Esse caso aconteceu em outubro de 2019. O Felipe, junto com outras 3 pessoas, todos eles ficaram internados vários dias em um hospital em Vila Velha por conta de uma overdose que eles tiveram. Por conta de uma overdose que eles tiveram, eles tinham, né, ingerido uma droga, a mescalina, né, que eles chamam de mescalina, em uma rave que tinha acontecido em Guarapari, e logo depois de terem ingerido essa droga, eles passaram mal e foram atendidos em um hospital em Vila Velha. O Felipe, infelizmente, dias depois veio a óbito. E enquanto ele estava internado nesse hospital, a mãe dele chegou a conversar com a imprensa. Vamos ouvir o que ela disse. Tinha uma ambulância lá, né, no evento, e ele foi um dos primeiros a passar muito mal, e eles socorreram ele na hora lá. Já levou direto para um hospital público, ele tem até convênio, eu não consigo transferir ele. Pedi para ele não ir até, ele falou, não mãe, pode ficar tranquila, eu sou acostumada a ir nessas festas, nunca teve problema, nunca teve realmente. Sempre foi um jovem muito educado, muito responsável com as coisas dele, entendeu? Nunca me deu trabalho nenhum. Foi uma surpresa não só para mim, para todas as pessoas que conhecem, ele conhece minha família, sabe da conduta do meu filho. O médico que me passou também estava assim, meio abismado, porque ele também não conhecia, não tinha conhecimento, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pego ninguém nesse estado. Tem que prevenir para que outras não sejam, outras mães, outros pais não passem o que eu estou passando agora. Pois é, tá aí, né, inclusive a dor de mais uma mãe que perdeu um filho, né, dias depois o Felipe acabou vindo a óbito, teve uma parada cardíaca, mais uma mãe que perdeu um filho nessas circunstâncias. 2 anos se passaram e a gente está aqui noticiando um caso muito parecido. A única diferença, né, é que o Felipe tinha 24 anos e a Adriele 16 anos. Então, no caso dela, a gente ainda tem esse agravante da questão dela ter conseguido entrar nesse evento. Então, tudo precisa, de fato, ser apurado. Esse caso está com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. A Polícia Civil está aguardando somente o resultado do exame, né, para confirmar o que, de fato, estava no corpo de Adriele, mas a gente já tem informações confirmadas pela própria médica que atendeu a menina no hospital, de que pelo menos 4 substâncias foram encontradas no corpo dela, George. Muito bem, Vanessa, obrigado pelas informações, reforçando aqui a nota da Prefeitura que os organizadores podem responder como uma adolescente de 16 anos entrou no evento, né,
e que não estava na classificação da faixa etária para ela entrar lá. Então, quem levou essa adolescente também tem que ser identificado. Essa van que a mãe disse, né, quem são esses amigos que estavam com ela, que na hora que ela passou mal, não foram até lá o posto de saúde para verificar como é que estava a adolescente. Vanessa, obrigado aí pelas suas informações. A qualquer momento a gente pode voltar a falar desse assunto. Olha, a gente fala agora de uma perseguição que terminou em acidente em Vila Velha. A polícia recebeu uma denúncia de tráfico numa praça do bairro Gaivotas. Quando chegou ao local, um suspeito fugiu em alta velocidade. Ele só parou ao bater no portão de um prédio comercial. O carro vira a esquina em alta velocidade. O motorista perde o controle do veículo e invade a garagem de um prédio. Ele engata a ré e rapidamente foge do local. Depois de um tempo, o carro da polícia dobra a esquina e segue na mesma direção do criminoso. A perseguição aconteceu ontem por volta das 10 horas da noite. O portão atingido foi desse edifício. Ele ficou assim, todo retorcido. Não dá nem mesmo para fechar o portão da garagem. Além disso, o veículo de um inquilino que estava estacionado foi atingido pelo carro do criminoso. Ficou com a lateral toda amassada. A Lúcia, de 71 anos, é moradora e dona do edifício. Estava assistindo TV no momento da colisão. O barulho foi tão alto que ela tomou o maior susto. Nossa, gente, foi um estrondo, mas assim, incalculável. Eu, na hora, assim, eu falei assim, meu Deus do céu, será que algum bujão de gás estourou? Né? E desci com a minha filha e nós vimos assim o que aconteceu. De acordo com a polícia, a perseguição começou após denúncias de tráfico de drogas aqui na praça do bairro, que fica bem em frente ao local da batida. Segundo os moradores, o local funciona como tráfico de drogas. E olha só que curioso, fica bem aqui ao lado do posto da Polícia Militar. Agradecemos a Deus, né, por não ter pegado nenhuma pessoa, porque aqui passa muitas pessoas e às vezes elas param aqui nesse portão, por causa das barraquinhas. E também tem o pessoal do Cachorro Quente, né, que é a nossa loja. Mas foi assim uma coisa inacreditável. O que ficou para trás foi o prejuízo deixado pelo criminoso. O portão do prédio vai precisar de reparos. Durante a perseguição, a polícia chegou a atirar contra o criminoso, mas o veículo seguiu em fuga. A viatura tentou alcançar o carro, mas a PM não conseguiu localizá-lo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. Olha, gente, em Cachoeiro de Itapemirim, um trabalhador morreu eletrocutado. Charles de Souza Carvalho, de 46 anos, fazia a manutenção da rede elétrica de um poste no bairro Baiminas. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço para a EDP. Assim que Charles recebeu a descarga e caiu desacordado, o irmão dele e outros trabalhadores levaram a vítima para o hospital, mas ele acabou não resistindo. O parceiro de Charles, que auxiliava na manutenção, também se feriu. A EDP lamentou a morte e informou que vai investigar as causas do incidente. Você está com sono, mas não faz isso não, tá, gente? Olha esse caso. Ele caiu no sono em cima de um ponto de ônibus e ainda levou um puxão de orelha da guarda. O ponto que virou cama fica na Avenida Norte-Sul, perto do bairro Valparaíso, na Serra. O agente Dias foi quem deu bom dia ao dorminhoco. Ô, meu filho. Bom dia. Bom dia, senhor. Vamos descer daí, né? Agora. Dando patrimônio público. O morador em situação de rua justificou o fato de escolher um lugar mais alto para tirar uma soneca. Toda vez que deita embaixo aqui, senhor, sobe a minha mochila, leva minhas coisas. Entendi, mas não justifica você dormir em cima, não. Beleza. Beleza? É, mas não pode, amigo. É questão de manter a ordem pública. Pega suas coisas aí. Você gosta de apartamento? Você gosta de morar em apartamento? Não. Não? Você tá dormindo no segundo andar, né? É, gente, é engraçado, mas também tem que ver o lado social, né? E a seguir, bandidos roubam celular e fazem transferência de Pix no aparelho da vítima. Detalhe, eles conseguem destravar a senha. E o golpe da novinha. As vítimas perdem até R$15 mil após extorsão de criminosos que se passam por mulheres. A gente volta rapidinho. TN1 de volta, meio-dia e 49, meio-dia 50 agora. A polícia prendeu o jovem suspeito de tentar matar um professor de matemática em Linhares. O rapaz de 20 anos estava sendo procurado desde o dia do crime, na última quarta-feira. O professor Eric Alves Jatobá, de 45 anos, continua internado em estado grave. Ele foi atingido por tiros na cabeça e no tórax.
O suspeito se apresentou na delegacia nesta terça-feira, acompanhado de um advogado. Como já havia um mandado de prisão em aberto contra o jovem, ele acabou sendo preso e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. Agora, com os autores presos, o caso foi dado como resolvido e será encaminhado para a Justiça. Vamos voltar, gente. Olha, o prazo para tirar o título de eleitor está acabando. Luciano Rossetti, qual é o prazo aí para resolver esse problema e ir à urna em outubro, hein, Luciano? 4 de maio, Jorge. Dia 4 de maio é o prazo para tirar o título de eleitor ou então renovar o título, né? Estou aqui com a Kelly Andrade, vai bater um papo agora com a gente ao vivo, presidente da OAB regional, né? Esse é o prazo, né, Kelly? Depois de 4 de maio não tem mais vez, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. 4 de maio é o prazo final, o prazo fatal para os jovens tirarem seus títulos de eleitores a fim de participarem das eleições 2022. Eleições em outubro desse ano, a gente não pode esquecer, né? E esse título já vale para as eleições desse ano, de 2022, né? Vale sim. Aqueles jovens que completarem 16 anos até o dia 2 de outubro poderão participar das eleições 2022. E a gente está aqui numa escola em Viana, em Marcílio de Noronha. O Bruno até mostrou, vou mostrar aqui o pessoal que está se interessando aqui em tirar o título de eleitor. É facultativo, lembrando, né, Kelly? Votar aos 16 ou 17 anos não é obrigatório, não é isso? Não é obrigatório, mas a OAB tem feito um trabalho de conscientização da importância do jovem participar do processo eleitoral do nosso país. E tem o pessoal aqui ajudando, o pessoal do suporte, todo mundo da OAB aqui dando esse apoio para os alunos, né? Qual é o trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês também? A Comissão de Direitos Políticos e Eleitorais, da 11ª subseção da OAB, está fazendo um trabalho exemplar nas escolas de nossa região, conscientizando, falando sobre a importância do voto, a importância de participar do processo democrático e também auxiliando aqueles que não têm acesso à internet, têm dificuldade em tirar por meio do site. Então não é só a palavra, conscientização, também é ação. Então a OAB está em ação, ajudando os jovens a tirarem seus títulos de eleitores. E aqueles que não são jovens mais, né, que estão enrolados também com o título de eleitor, tem que correr porque o tempo está acabando. O prazo é o mesmo, dia 4 de maio. Só lembrando que esse título renovado ou tirado vale para as eleições de outubro, não é isso? Perfeito. A pessoa já vai poder votar agora? Exatamente. Nesse ano, 2022. Isso mesmo, e contamos aí com a contribuição de todos, de toda a sociedade, a fim de participar desse processo eleitoral, que é a grande festa da democracia. Tá ótimo, a gente bateu um papo agora com a Kelly Andrade, ela é presidente da OAB regional. É isso, dá tempo, Jorge, 4 de maio, se você está enrolado com seu título, dá tempo de resolver. Com certeza, Volto o caminho você, aí para exercer a democracia, né, Luciano? Obrigado pelas informações, obrigado aí, OAB. Olha, vamos falar agora de um alerta, gente. O golpe das novinhas, né, Eduardo, está fazendo muitas vítimas, e são 4 vítimas por mês aqui no estado, tá? Eduardo Pinheiros, nosso especialista em segurança digital, já está aqui para explicar para a gente. Eduardo, boa tarde. Como é que funciona esse golpe? Olá, boa tarde, Jorge. Então, 4 vítimas que têm coragem de registrar esse caso, né? É verdade. Porque muitos não vão à delegacia e não registram. Bem, veja bem, esse golpe é um golpe muito recorrente. Os criminosos estão criando perfis falsos de novinhas, como diz o nome do golpe, né? Que se passam por adolescentes. Só que até então a vítima não sabe. Coloca a foto de uma mulher que aparenta ter, né, uma moça de 17, 18, 19, 16 anos e depois começa, essa é a fase, aí faz uma abordagem, essa abordagem ocorre nas redes sociais, né? E após essa abordagem começa o envolvimento que entra muito para o lado da sensualidade e também de tocar mesmo em assuntos sexuais. E começam a trocar fotos íntimas, Jorge. Trocam fotos íntimas com a vítima e depois aparecem os outros personagens. Essas quadrilhas possuem vários personagens, vários atores. Geralmente essas quadrilhas são do sul, né, do país, e existe a adolescente, o pai da adolescente, o advogado e também até um delegado de polícia que depois abordam a vítima falando que ela estava trocando fotos íntimas com uma adolescente, e o que é crime, né? A gente até preparou aqui a arte, a gente pode mostrar aqui para vocês. Essa um slide anterior, de segurança, né? Um slide anterior, a gente vai mostrar que é crime possuir fotos e vídeos de criança e adolescentes. Então, até os 17 anos, se voltar a gente vai ver. Um slide a gente vai ver. Vamos botar o próximo, gente, que é o slide. Isso, esse daí, que é da lei. Isso, olha só, o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que armazenar, possuir foto de criança e adolescente em situação de nudez
é crime e o autor pode receber até uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. Então, usando esse crime, esses golpistas vão extorquir a vítima falando que ele é um pedófilo. E ele, em desespero, muitas vezes até cede as chantagens e fornece dinheiro para os criminosos. Porque o vídeo dele está com esses bandidos também, né? Exatamente. Ele também, muitas vezes, as vítimas produzem fotos íntimas, vídeos íntimos, e também, muitas vezes, as vítimas são até pessoas casadas, pessoas, né, que fazem parte de uma vida social ativa e com receio, né, da vergonha, eles preferem pagar o valor desse resgate, inclusive nem procuram uma delegacia para noticiar o crime. E quais são as dicas de segurança? Vamos botar o próximo ali? Então, as dicas de segurança, a primeira sempre consiste em evitar, resistir à abordagem de estranhos, né? Sempre a gente fala que é uma roleta russa você se comunicar, você se relacionar com pessoas estranhas. Segunda dica, desconfie das novinhas, não faz muito sentido, né? É um cara que já tem 40, 50 anos, aí chega lá uma menina de 20, 21 supostamente e entrar numa conversa ali amorosa. Então desconfie, que isso tudo indica que provavelmente vai ser um golpe. Investigue a fundo, aproveita a própria internet, as redes sociais, para investigar o perfil, aquele contato. Eu mesmo, recentemente, hoje mesmo, eu excluí, né, eu bloqueei 4 perfis que eu vi de moças que tinham curtido fotos minhas e que eu vi que eu cliquei nessas fotos e vi que pessoas que só têm 20 contatos não têm uma movimentação no seu perfil, ou seja, são perfis suspeitos. Nunca compartilhe fotos íntimas. Outra dica de segurança é sempre uma roleta russa. Você até tirar fotos íntimas a gente não aconselha, porque ninguém consegue promover uma segurança 100% eficaz de guardar fotos íntimas. É a nuvem, né, do mal, né? Você deixa na nuvem e aquilo acaba dando uma tempestade para você. Exatamente. Na nuvem, no seu celular, você pode perder o celular, pode ser furtado, roubado, e aquilo ali vai acabar viralizando, aquela foto íntima. E, por fim, se estiver sendo vítima dessas extorsões, dessas ameaças, desse tipo de chantagem, procure a polícia e faça um boletim de ocorrência. Agora, Eduardo, para finalizar, né, o Jornal A Tribuna trouxe um destaque hoje, que é o roubo de celulares na balada. Muita gente consegue entrar no aplicativo do banco e está fazendo transferência pelo Pix, destravando a senha, com certeza, acessando. Há alguma forma da gente proteger o nosso celular, esconder, por exemplo, o app do banco, né? Como é que a gente faz isso para se proteger, caso perca o celular ou alguém roube nosso celular? Exatamente, são várias barreiras de proteções que devem ser criadas, né? A primeira é mesmo a proteção do perímetro físico, observar nas ruas onde você anda com o celular, porque ali você pode ser vítima de um assalto, de um furto. A segunda dica importante é estar ativando a senha, estar ativando a senha de acesso, a proteção daquele celular, está aí, né, a matéria. E também, Jorge, é muito importante ocultar aplicativos de bancos. Todo celular, todo smartphone possui esse recurso de ocultar os aplicativos de banco. Isso é muito importante para um caso de um furto, de um roubo, aí ficar protegido dos seus aplicativos. Agora, como é que a gente faz, então, para localizar, por exemplo, um celular roubado nesse caso? Alguns celulares têm uma forma de fazer isso, né? Sim, as duas principais plataformas, né, Android e iPhone, possuem dispositivos, recursos para você estar localizando aquele dispositivo. Agora, eu sempre aconselho a pessoa instalar um previamente, ter um com acesso completo, que você vai poder estar excluindo, inclusive, esses aplicativos de banco, para não correr de ter aí a sua conta acessada e dinheiro, quantias altas em dinheiro, desviada para a conta dos criminosos. E no caso que você cai num golpe desse, o que você deve fazer? Se cair nesse golpe, primeira coisa, comunicar imediatamente ao banco. O banco tem uma linha de atendimento 24 horas para bloquear aquela conta, né? E depois procurar a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Com certeza. Ótimos esclarecimentos. Eduardo, obrigado aí pelas suas informações e até terça que vem, né? Até terça, Jorge. Olha, Carol Laranja agora tem um recadinho pra gente. Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil e está com promoções imperdíveis. Confere aqui na tela comigo, hein? Tem tela coluna pronta, telha termoacústica, chapa inox e muito mais. Bora economizar, hein? Aqui você vai encontrar aço da melhor qualidade do mercado, com preços imperdíveis, atendimento humanizado e a entrega mais rápida do estado. A Casa do Serralheiro está sempre junto com você.
Conte com os nossos profissionais do aço para transformar qualquer obra ou projeto em realidade com o melhor custo-benefício. Atendemos diversos segmentos do mercado, como serralheria, construção civil de pequeno e grande porte, metalúrgicas, arquitetos, engenheiros e muito mais. Quer comprar bom e barato? É fácil, a Casa do Serralheiro é a melhor opção. Então, tá esperando o quê? Casa do Serralheiro está na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Jetibá, Linhares e São Mateus. Pode ligar que a gente quer atender você, hein? 3226-8045. Vou repetir, 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Valeu, Carol, obrigado. E olha, a seguir, na tela da TV Tribuna tem mata-mata pela Liga dos Campeões e Libertadores. Volto rápido. Estamos de volta, agora 1h03. Terça-feira é dia de bola rolar na tela do SBT. E hoje tem jogos de milhões, hein? À tarde, Liga dos Campeões e à noite, Libertadores. Libertadores e Liga dos Campeões no mesmo dia? É só aqui no SBT. As duas maiores competições de clubes do mundo na nossa Super Terça. A partir de 3h45 da tarde, a gente tem o primeiro jogo da semifinal entre Manchester City e Real Madrid. O Vini Júnior e o Benzema estão jogando demais. Só que será que o Guardiola vai conseguir montar uma estratégia para segurar essa dupla? É hoje, às 3h45. E aí, mais tarde, às 9h15 da noite, tem Libertadores da América com Corinthians e Boca Juniors num confronto histórico. O time do Vitor Pereira vai em busca da segunda vitória na competição, enquanto, no mesmo horário, parte do Brasil fica com Independiente del Valle e Atlético Mineiro. Os atuais campeões brasileiros vão duelar pela liderança do Grupo D. Tudo isso hoje na Super Terça do SBT. Então, reforçando, a partir de hoje, na tarde de hoje, na verdade, a partir das 3h45, tem Liga dos Campeões. E à noite, às 9h45, é a vez da Libertadores. E a gente fica por aqui agradecendo sempre a sua audiência. Eu te espero amanhã, ao meio-dia. Até lá!